Que a paz esteja sempre com todos vós. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, minhas irmãs. Boa noite para aqueles que assistem esse vídeo à noite. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Israel. Estive no princípio de toda a história deste mundo e agora estou no fim. Vim para vos dar toda a verdade, entregar para vós aquilo que o homem destruiu. Por isso eu vim. E hoje, mais uma vez, trarei a verdade absoluta e o verdadeiro significado deste simbolismo chamado cruz. Muitas das pessoas não conhecem, não sabem a sua origem. Adotam um simbolismo como se fosse um simbolismo sagrado, do qual, pelo fato do descumprimento da lei divina, eu adoto determinadas coisas das quais não provém do Todo-Poderoso Yah, nem provém de seu Filho, Yeshua. É simples de nós entendermos isso. E se assim entendêssemos, nós não precisaríamos nem fazer um vídeo deste, colocando as provas e evidências que esse símbolo não provém do Todo-Poderoso Yah. Por que é simples? Se nós observássemos a lei divina no seu segundo mandamento, eu não precisaria de forma alguma trazer aqui esta exclamação, ou seja, trazer esta explicação de um simbolismo. Por que eu não precisaria? Porque no segundo mandamento do Todo-Poderoso Yah é muito simples e é muito claro ao mesmo tempo. Ele diz: não farás para ti imagem de nada que existe nos céus, de nada que existe na terra, nem debaixo dela, nem nas águas do mar, nem em lugar nenhum. Não te prostrarás a elas, não os servirás. Veja, é tão grande isso, que se eu adotasse isso como verdade absoluta para mim, eu não preciso de amuleto nenhum, eu não preciso de coisas nenhumas que são materiais, que são carnais. Não preciso. Mas eu tendo a acreditar em determinados dogmas religiosos. E aí eu me perco. Me perco por causa de um elo do qual eu não tenho conhecimento. Mas hoje eu trarei para vós a clareza em cima desse simbolismo. E vós entenderão por que ele é um símbolo pagão. Então, meus irmãos e minhas irmãs, sem mais delongas, vamos lá e conheceremos toda a verdade. Se vocês olharem bem na Bíblia, qual foi a origem da cruz? Onde nasceu a cruz? Foi com Jesus? Não. Já era uma tradição ali, né? Pagã. A cruz era pagã. Começa com o empalamento lá, do período dos assírios, depois os cartaginenses pegam isso, os romanos aperfeiçoam, e a cruz era símbolo pagão. Tanto é que um dos argumentos que o Testemunho de Jeová usa para não aceitar a cruz é porque ela tem relação com Deus Tammuz, porque é a letra do Deus Tammuz, e o cristianismo ressignificou algo de origem pagã e deu uma origem. Observe, meus irmãos e minhas irmãs, ele é um líder religioso muito famoso, conhecedor de profundo entendimento sobre a arqueologia. Como ele é doutor nessa área, ele sabe a origem de todo este simbolismo. Mas vós que não compreendem este simbolismo e de onde surge, eu trouxe um vídeo para que fique mais claro ainda toda esta afirmação de que a cruz é um símbolo pagão. Observe. Este é o Sol. Desde o ano 10.000 a.C., a história abunda em pinturas e escritos que refletem o respeito e a adoração dos povos por este astro. E é simples entender o porquê, com seu aparecimento todas as manhãs, trazendo visão, calor e segurança, salvando-os do frio e da escuridão da noite repleta de predadores.
Sem ele, todas as culturas perceberam que não haveriam colheitas nem vida no planeta. Estas realidades fizeram do Sol o astro mais adorado de todos. Todavia, muitos estavam atentos também às estrelas. As estrelas formavam padrões que lhes permitiam reconhecer e antecipar eventos que ocorrem de tempos em tempos, tais como eclipses e luas cheias. Eles catalogaram grupos celestiais daquilo que conhecemos hoje como constelações. Esta é a Cruz do Zodíaco, uma das mais antigas imagens na história da humanidade. Ela representa o trajeto do Sol através das 12 maiores constelações no decorrer de um ano. Ela também representa os 12 meses do ano, as 4 estações, solstícios e equinócios. O termo zodíaco está relacionado com o fato das constelações serem antropomorfismos ou personificações, como pessoas ou animais. Por outras palavras, as primeiras civilizações não só seguiam o Sol e as estrelas, como também as personificavam através de mitos que envolviam seus movimentos e relações. O Sol, com seu poder de dar vida e de salvar, também foram personificados como se representasse um criador ou um Deus. Deus Sol, a luz do mundo, o salvador da humanidade. Igualmente, as 12 constelações representaram lugares de viagem para o Deus Sol e foram nomeados por elementos da natureza que aconteciam nesses períodos de tempo. Por exemplo, Aquários, o portador da água que traz as chuvas da primavera. Este é Horus. Ele é o Deus Sol do Egito de 3000 a.C. Ele é o Sol antropomorfizado e a sua vida é uma série de mitos alegóricos que envolvem o movimento do Sol no céu. Dos antigos hieróglifos egípcios conheceu-se muito sobre esse Messias solar. Por exemplo, Horus, sendo o Sol, tinha como inimigo o Deus Sete, que era a personificação das trevas ou da noite. E metaforicamente falando, todas as manhãs Horus ganhava a batalha contra Sete. E no fim da tarde, Sete conquistava Horus e o enviava para o mundo das trevas. Será importante frisar que trevas versus luz ou bem versus mal tem sido uma dualidade mitológica onipresente que ainda hoje é usada em muitos níveis. No geral, a história de Horus é a seguinte. Horus nasceu em 25 de dezembro da Virgem Isis Mary. O seu nascimento foi acompanhado por uma estrela no oeste, que por sua vez foi seguida por 3 reis em busca do Salvador recém-nascido. Aos 12 anos era uma criança prodígio nos ensinamentos, e aos 30 anos ele foi batizado por uma figura conhecida por Anup, e assim começou o seu ministério. Horus teve 12 discípulos e viajou com eles, fazendo milagres tais como curar os enfermos e andar sobre as águas. Horus também era conhecido por vários nomes como a Verdade, a Luz, o Filho Adorado de Deus, o Bom Pastor, Cordeiro de Deus, entre muitos outros. Depois de ter sido traído por Tifão, Horus foi crucificado, enterrado por 3 dias e então ressuscitou. Estes atributos de Horus, originais ou não, parecem influenciar várias culturas mundiais e muitos outros deuses encontrados com a mesma estrutura mitológica. Atis da Firígia nasceu da Virgem Nana em 25 de dezembro. Crucificado, foi posto na tumba e 3 dias depois ressuscitou. Krishna, da Índia, nasceu da Virgem Davaki com uma estrela no ocidente assinalando sua chegada, fez milagres juntamente com seus discípulos e após sua morte ressuscita. Dionísio da Grécia nasceu de uma virgem em 25 de dezembro. Foi um professor peregrino que praticou milagres como transformar água em vinho e é referenciado como Rei dos Reis, Filho unigênito de Deus, o início e o fim, entre muitas outras coisas, e após sua morte ressuscitou. Mitra da Pérsia nasceu de uma virgem em 25 de dezembro. Ele teve 12 discípulos e fazia milagres. E após sua morte foi enterrado por 3 dias e então ressuscitou. Ele também foi chamado de a Verdade, a Luz, entre outros. Curiosamente, o dia sagrado de adoração a Mitra era um domingo. O que importa salientar é que existiram inúmeros salvadores em diferentes períodos em diversos lugares da Terra que preenchem essas mesmas características. A pergunta que não quer calar: o porquê desses atributos? Por que o nascimento de uma virgem em 25 de dezembro? Por que a morte e a ressurreição após 3 dias? Por que os 12 discípulos ou seguidores? Para descobrirmos, vamos examinar o mais recente dos Messias solares.
Jesus Cristo nasceu em 25 de dezembro em Belém. Ao nascer foi anunciado por uma estrela no ocidente que seria seguida por 3 reis magos para encontrar e adorar um novo Salvador. Tornou-se pregador aos 12 anos. Aos 30 anos foi batizado por João Batista e então iniciou seu ministério. Jesus teve 12 discípulos que viajaram com ele praticando milagres como curar doentes, andar sobre a água, ressuscitar mortos. Ele também é conhecido como Rei dos Reis, o Filho de Deus, a luz do mundo, o início e o fim, o Cordeiro de Deus, entre muitos outros. Depois de ter sido traído por seu discípulo Judas por 30 moedas de prata, ele foi crucificado, posto em uma tumba e após 3 dias ele ressuscitou e ascendeu aos céus. Em primeiro lugar, a sequência do nascimento é completamente astrológica. A estrela no ocidente é Sírius, a mais brilhante do céu noturno, que a cada 24 de dezembro se alinha com outras 3 estrelas brilhantes no cinturão de Órion. Essas 3 estrelas brilhantes são chamadas hoje como eram na antiguidade, 3 reis, 3 Marias no Brasil e Portugal. Os 3 reis e a estrela mais brilhante... Vamos parar aqui para que fique um pouco mais claro todo este vídeo. Aqui nós temos o berço da religião cristã, por assim dizer. Por que o berço? Porque o que fizeram? Pegaram a religião egípcia, junto com outras religiões, das quais tem um comum acordo. Veja que aqui nós temos o Horus, como sendo o deus do Egito, né? Um deus do Egito. Mais para frente nós temos Dionísio, temos o Mitra, temos os outros que são iguais, não são diferentes. A história é a mesma, alguns milagres diferentes de um de outro. E aqui eu tenho um surgimento da base cristã que hoje é vivida pela igreja. Por que eu tenho esse surgimento? Porque trouxeram tudo o que era de dogma religioso, antigos dogmas religiosos, que foram praticados pelos membros que construíram o cristianismo e colocaram dentro do famoso Novo Testamento. Escrituras das quais não provêm da verdade, mas elas têm uma base e um elo de conhecimento verdadeiro. E como é isso? Vamos lá. Por que esses outros deuses aqui, Dionísio, Mitra e os outros que se assemelham a Horus, por que eles têm essa mesma história? Como eu já vos disse, é uma migração da história de um passando para outro. A história é a mesma, mas qual é o berço desta verdade? O berço dessa verdade está além de Horus. Por que está além de Horus? Porque Horus, ele é uma história contada, ouvida de uma forma, vamos dizer assim, perfeita, mas que depois foi adaptado ao que eles seguiam. Como é isso? Vamos lá. Eu vou tentar esclarecer com mais profundidade para frente. Vamos dizer que eu estou vivendo dentro de uma religião. A religião ali, eu tenho aqueles meus dogmas ali, e aí chega-se uma revelação para mim. Na hora que eu pego aquela revelação, aquela história, eu me impacto. Uau, verdade, isso aqui é uma verdade. Mas aí eu tenho a minha religião, e essa minha religião está me dizendo que não, isso é mentira. O que eu vou fazer com isso? Se eu acho que aquilo é verdade, escreverei da minha forma, do meu ponto de vista, e não separarei os meus dogmas daquela verdade. E o que foi que aconteceu para que acontecesse tudo isso? Quando o Todo-Poderoso Yah, ele dá a sua lei oral, essa lei oral ela foi transmitida de pai para filho, chegando em Avraham, filho de Sem, como eu já vos disse nos vídeos passados. Yeshua é Avraham. Quem ainda não viu, por favor, que assista para entender o que eu estou falando. E essa lei ela é transmitida para Avraham.
Abraão depois recebe uma lei ainda muito mais perfeita, com um entendimento muito mais complexo, e essa lei ele transmite para seu filho Isaac. E Isaac, conhecido como Isaac, transfere os mandamentos, ou seja, passa-se os mandamentos para Jacó, que é conhecido como Jacó. E esses mandamentos, junto com toda a promessa, eles vêm para dentro do Egito. E aí nasce essa história da qual hoje conhecemos de Horus. Mas por que essa história é tão parecida com a do nosso Mashiach? Infelizmente, toda essa história ela tem um elo de verdade, que haveria uma concepção, essa concepção ela seria de forma natural, mas que esta mulher teria um filho, ou seja, um filho sagrado, um filho que não era dela, que era divino. Então, quando ela é reportada essa história, passada por os filhos de Israel, vamos assim dizer, ela é contada de uma forma original. Só que aí vem os dogmas religiosos e também o problema da informação. Quando chega para aquele que vai escrever, ele não compreende bem a história e escreve conforme ele entende de verdade. Então você vê a concepção, depois no livro dos mortos, que vai ser relatado neste vídeo, há uma concepção, essa concepção ela não mostra da forma original o que seria isso, só mostra que houve uma concepção divina nesta mulher, e essa mulher dará luz, e esse menino depois vira um prodígio, isso, mas ela não tem esse elo da verdade. Só o berço, ou seja, o início da história é verdadeiro. Então nós temos uma confirmação daquilo que a Escritura posteriormente vai também confirmar. Mas para que eu entenda a verdade em absoluto dessa história, eu tenho que conhecer toda essa essência, tudo o que aconteceu, porque senão quando eu chego aqui na história de Horus, ele vai ser a base da verdade. E não, ele não é a base da verdade. A base da verdade está antes dele. Porque antes de criarem-se os deuses do Egito, existia apenas um Deus, o Todo-Poderoso. Mas aí vem-se toda uma profanação, vem montando-se todo um entender diferente do que era verdadeiro. Então, por isso que hoje nós vimos dentro das Escrituras muitos sacrifícios de sangue, muitas coisas que elas não são do Todo-Poderoso. Foram coisas que foram colocadas por lá, por mentes que desejavam aquilo, que viviam aquela doutrinação, e por isso eles não compreendem a verdade. Mas como eu vos disse, aqui tem um elo de verdade, mas esse elo de verdade ele é transmitido de pai para filho, ou seja, como é conhecido como por judeus, a Torá oral, transmitida por fala. E esse era o grande problema, porque quando chega ao período pós-povos de Israel, cria-se um elo muito maléfico em cima da Torá oral. E por isso que nós vamos ver o Todo-Poderoso depois dando as escrituras dele por escritura sagrada, ou seja, uma pedra da lei, mostrando que realmente essa aqui era a verdadeira lei. E aí é quando a gente vai compreender um pouco mais da história. Mas vamos mais à frente e entenderemos mais ainda. Sírios todas apontam para o nascer do sol em 25 de dezembro. Esta é a razão pela qual os três reis seguem a estrela a oeste em uma ordem que apontam ao amanhecer. O nascimento do sol. A Virgem Maria é a constelação de Virgo, também conhecida como Virgo, a Virgem. Virgo em latim significa virgem. Virgo também é conhecida como a casa do pão.
E a representação de Virgo é uma virgem segurando um feixe de espigas de trigo. Esta casa do pão e o seu símbolo das espigas de trigo representa agosto e setembro, a época das colheitas. Por sua vez, Belém é a tradução ao pé da letra de a casa do pão. Belém também é a referência à constelação de Virgem, um lugar no céu, não na terra. Bethlehem, casa do pão, Bethlehem, não Belém. Existe outro fenômeno muito interessante que ocorre em 25 de dezembro, é o solstício de inverno. Do solstício de verão ao solstício de inverno, os dias se tornam mais curtos e frios. Da perspectiva de quem está no hemisfério norte, o sol parece se mover para o sul, ficar menor e mais fraco. O encurtamento dos dias e o fim das colheitas conforme se aproxima o solstício de inverno, simbolizando o processo de morte. Era a morte do sol. Pelo 22º dia de dezembro, o falecimento estava completamente realizado e faz com que atinja seu ponto mais baixo no céu. Aqui algo curioso acontece. O Sol para de se mover por 3 dias. Durante estes 3 dias, o Sol fica pelas redondezas da constelação do Cruzeiro do Sul, ou Alfa Crucis. Depois desse período, em 25 de dezembro, o Sol se move 1 grau, dessa vez para o norte, trazendo perspectiva de dias maiores, mais calor e a primavera. E assim se diz: o Sol morreu na cruz, ficou morto por 3 dias, apenas para ressuscitar ou nascer mais uma vez. Esta é a razão pela qual Jesus e muitos outros deuses solares compartilham da ideia de crucificação, morte por 3 dias e o conceito da ressurreição. É o período de transição do Sol antes de mudar para a direção contrária no hemisfério norte, trazendo a primavera e assim a salvação. Todavia, eles não celebram a ressurreição do Sol. Você vê que aqui começa o berço da idolatria. A crucificação, ela nunca existiu da forma que ela é mostrada para os cristãos até hoje. Nunca aconteceu. O que acontecia era um mártir no madeiro. A morte de nosso Mashiach, ela não é feita pelo povo romano, não é. A morte do Mashiach, ela é feita, ou seja, quem faz a execução é o próprio povo judeu, os Yahudim, os fariseus, os saduceus, os líderes religiosos daquela época. Eles que executam Yeshua. Para mim entender isso, eu tenho que observar as Escrituras como elas estão descritas e observar o Antigo Testamento. Como é que eu posso ver assim? Veja que quando o nosso Senhor ele morre no madeiro, não era uma cruz, era um madeiro, uma estaca. Os fariseus e saduceus dizem que era para retirar ele de lá, porque se assim eles não fizessem, eles iam profanar, vamos dizer assim, aquilo que estava ensinado. E onde é que eu vejo isso? Como é que eu sei dessas coisas? Vamos lá. No livro de Deuteronômio, no capítulo 21, vós irão ouvir assim: e quando houver num homem um pecado digno de juízo de morte, e for morto, o pendurarás no madeiro. Não pernoitará seu cadáver no madeiro, porém certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é um desprezo ao Eterno, e não contaminarás a tua terra, que o Eterno, teu Deus, te dá em herança. Uau! E aqui tem um grande segredo. Quando nós vamos ver a história, ela é contada de uma forma diferente. Ela diz que eles já se aproximavam do dia do repouso e por isso eles tinham que tirar ele do madeiro. Mas não foi assim. Você vê que a história ela isenta praticamente os dois lados. Nem os romanos têm tanta culpa e também nem os judeus, ou seja, os Yahudim, têm tanta culpa na história da morte. Mas por quê? Porque quando eu começo a ler a Escritura como estar aí,
ela me induz a uma determinada verdade, da qual não tem base. Quando eu conheço a Escritura por completo, eu sei que isso não tem elo de verdade. Por quê? Porque há um pecado contra um ser inocente naquele momento. O povo pecava contra ele, fizeram com que ele fosse morto, executado em um madeiro. Mas isso aqui é um rito judaico, ou seja, um ritual que era feito através da lei judaica, a lei dos Yahudim, ou seja, dos judeus. A Torá falava assim, que deveria ser assim, e assim foi feito. Quando Pilatos ele recebe Nosso Senhor ali, e o Nosso Senhor não fala nada, e ele diz: tu não vê que eu posso te soltar e posso te mandar matar? Aí ele diz: tu não teria autoridade nenhuma sobre mim se a ti não fosse permitido este ato. Mas aquele que me trouxe até ti tem maior pecado que tu. Pilatos decide não mais fazer a execução. Isso é claro, está escrito aí. Ele vai lá, e aí o judeu diz: olha, se tu soltar esse homem, tu não é amigo de César. Aí ele disse: isso seja convosco. Eu não quero ser acusado de um sangue inocente. Não quero. Aí ele diz: mas nós não temos autoridade alguma para matar este homem. Aí o que ele faz? Um simbolismo de inocentar os Yahudim. Ele lava a sua mão. Esse gesto de lavar a mão, ele tem um significado. Eu não farei nada contra ninguém. Este é o significado. Não farei nada contra ninguém. Que seja isso convosco. Essas são as palavras de Pilatos. Seja isso convosco. Não vou ser juiz dessas coisas. E ele entrega ele aos Yahudim com a autoridade de eles fazerem o que eles quisessem. E assim foi feito. Então é um ato de execução através da lei da Torá, da lei passada, não a lei divina, que na lei divina está escrito não matarás. Então se está dizendo para mim não matar, como é que eu vou matar? Mas aqui é uma lei dos homens. E essa lei, ela é imposta naquela hora. Então aqui nós já vemos que não há uma cruz. E aí vem o surgimento da cruz através do paganismo, da indução, ou seja, do acréscimo às coisas divinas, de coisas pagãs. E isso daí é praticamente mostrado nos 4 cantos da Bíblia. Mas vamos mais à frente, meus irmãos, e ver o que ainda tem para nós. Até o equinócio da primavera, ou Páscoa. Isto é porque no equinócio da primavera o sol domina oficialmente o mal, as trevas, assim como o período diurno se torna maior que o noturno. E o revitalizar da vida na primavera emerge. Agora, provavelmente, a analogia mais óbvia de todas neste simbolismo astrológico são os 12 discípulos de Jesus. Eles são simplesmente as 12 constelações do zodíaco com que Jesus, sendo o Sol, viaja. De fato, o número 12 está sempre presente ao longo da Bíblia. Voltando à cruz do zodíaco, o elemento figurativo da vida é o Sol. Isto não é uma mera representação artística ou ferramenta para seguir os movimentos do Sol. Era também um símbolo espiritual pagão. Uma logografia similar a isto. Isto não é um símbolo do cristianismo. É uma adaptação pagã da cruz do zodíaco. Esta é a razão pela qual Jesus, nas primeiras representações, era sempre mostrado com a sua cabeça na cruz. Jesus é o Sol, Filho de Deus, a luz do mundo. O Salvador a erguer-se, que renascerá, assim como o sol faz todas as manhãs. A glória de Deus que defende contra a força das trevas. Assim como renasce a cada manhã, e que pode ser visto através das nuvens,
lá em cima nos céus, com a sua coroa de espinhos ou os raios de sol. Agora, nas muitas referências astrológicas ou astronômicas na Bíblia, uma das mais importantes tem a ver com o conceito de eras. Através das escrituras há inúmeras referências a essa era. Para compreender isto, precisamos primeiro estar familiarizados com o fenômeno da precessão dos equinócios. Os antigos egípcios, assim como outras culturas antes deles, reconheceram que aproximadamente de 2150 em 2150 anos, o nascer do Sol durante o equinócio de primavera ocorria num diferente signo do zodíaco. Isto tem a ver com a lenta oscilação angular que a Terra tem quando roda sobre o seu eixo. É chamado de precessão porque as constelações vão para trás, em vez de permanecerem no seu ciclo anual normal. O tempo que demora cada precessão através dos 12 signos é de 25.765 anos. Este ciclo completo é chamado também de Grande Ano, e algumas civilizações ancestrais sabiam disso. Referiam-se a cada ciclo 2.150 anos como Era. De 4.300 a.C. a 2.150 a.C. foi a Era de Touro. De 2.150 a.C. a 1 d.C. foi a Era de Áries. E de 1 d.C. a 2.150 d.C. é a Era de Peixes, a era que permanecemos nos dias de hoje. E por volta de 2150 entraremos na nova era, a Era de Aquários. Agora, a Bíblia refere-se por alto ao movimento simbólico durante 3 eras, quando se vislumbra já é uma quarta. No Velho Testamento, quando Moisés desce o Monte Sinai com os 10 mandamentos, ele está perturbado ao ver sua gente adorar um bezerro dourado. De fato, ele até partiu as pedras dos 10 mandamentos e disse a todos para se matarem uns aos outros para purgarem o mal. A maior parte dos estudiosos da Bíblia atribuem esta ira de Moisés ao fato de os israelitas estarem adorando a um falso ídolo, ou algo semelhante. A realidade é que o bezerro dourado é o Taurus, touro. E Moisés representa a nova era de Áries. Esta é a razão pela qual os judeus ainda hoje assopram com o chifre do carneiro. Moisés representa a nova era de Áries. E perante esta, todos têm de largar a velha. Outras divindades, tais como Mitra, marcam essa transição também. Um deus pré-cristão que mata o touro, na mesma linha simbólica. Agora Jesus é a figura portadora da era seguinte à de Áries, a era de Peixes. O simbolismo de peixes é abundante no Novo Testamento, assim como Jesus alimenta 5.000 pessoas com pão e 2 peixes. Essa parte aqui, que nosso Senhor alimenta a multidão com 5 pães e 2 peixes, isso aqui é muito fácil da gente entender a mentira dentro dessa história. Se vocês forem pegar lá o livro de João e olharem esse evento, do qual a multiplicação dos pães e dos peixes, vocês vão ouvir lá ele falar de pães e não de peixes. Não tem peixes no livro de João, mas nos outros tem peixes. Mas por quê? É justamente o simbolismo pagão. Ninguém naquela época andava com um peixe dentro da bolsa. Isso não existe. Só mesmo a cabeça de um ser achar que não, agora vamos multiplicar os peixes. Não. Eles comiam muito pão, eles tinham muitos pães. Você vê isso nas escrituras. O azeite, o trigo, tu vê muito isso. Agora os peixes não. Os peixes, eles eram uma coisa muito exótica, bem diferenciado. Não tinha isso. No início do seu ministério, enquanto caminhava ao longo da Galileia, conhece 2 pescadores que o seguem. Agora reflita se voltar a ver um adesivo em formato de peixe escrito Jesus na traseira dos carros. Poucos sabem o que aquilo no fundo representa. É um simbolismo astrológico pagão para o reinado do Sol durante a Era de Peixes. Jesus assumiu também que a data do seu nascimento é também a data do início desta era. Em Lucas 22:10, quando Jesus é questionado se a próxima passagem será depois de ele ir embora, Jesus responde: Eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar.
Esta escritura é de longe a mais reveladora de todas as referências astrológicas. Essa escritura aí da qual ele trouxe, ela está fora de contexto, tá? Não é verdadeira. Tem uma base de verdade, mas não está assim como ele está dizendo. O homem que leva um cântaro de água é Aquários, o portador de água, que é sempre representado com um homem despejando uma porção de água. Ele representa a era depois de Peixes, e quando o Sol, Filho de Deus, sair da era de Peixes, Jesus, entrará na casa de Aquários, e Aquário é antes de Peixes na precessão dos equinócios. Tudo o que Jesus diz é que depois da era de Peixes chegará a era de Aquário. Agora todos já ouvimos falar sobre o fim do mundo. Deixando à parte o lado cartunista no livro de Apocalipse, a espinha dorsal nesta ideia surge em Mateus 28:20, onde Jesus diz: Eu estarei convosco até o fim do mundo, dos séculos em português. Contudo, na tradução inglesa da Bíblia, a palavra mundo está mal traduzida. A palavra realmente usada era aion, que significa era. Eu estarei convosco até o fim da era, o que no fundo é verdade. Jesus, como personificação solar de Peixes, irá acabar quando o Sol entrar na era de Aquário. Este conceito de fim dos tempos e do fim do mundo é um... Ok. Aqui, é como os astrólogos hoje já dizem, nós já estamos vivendo essa era, a era de Aquário. Mas o porquê que o que ele fala não tem um nexo verdadeiro, não tem um elo de verdade absoluta? Veja que ele tira a história de contexto. Ele pega uma história de Mateus e separa a história do Apocalipse. Mas a história do Apocalipse, ela vem me confirmar que, como ele está dizendo era, não é era, é mundo, é final dos séculos, é final da Terra, acabará. Então aqui o livro do Apocalipse me mostra isso. Será novos mundos, novos ares. Não será essa aqui, não terá. A vida da Terra não. Como é que eu posso dizer para vós? Não existirá mais. Não existirá. O que existirá aqui é uma sepultura, o famoso inferno. Isso é o que vai existir na Terra, a partir do momento que o Mashiach vier e levar os seus. Aqueles que guardam os mandamentos, aqueles que fazem as boas obras, aqueles que vivem para o seu próximo, ou seja, ajudando o seu próximo, nos olhando através da sua imagem, nos colocando no lugar desse homem, ou desta mulher, ou desta criança, e assim nos contradizendo para eles, para com eles. E isso, meus irmãos e minhas irmãs, é o mais importante. Nós temos que nos doar verdadeiramente aos nossos irmãos e às nossas irmãs e fazermos o que a gente puder fazer para os ajudar, tanto em palavra como em outras coisas das quais a gente pode ajudá-los. E assim, por essas obras das quais transformo o meu ser, porque não adiantará se eu fizer todas essas obras, mas o meu coração ainda for perverso, não vai adiantar de nada. Então, este final, ele já acontece. A obra de julgamento já está sendo feita. Nós não vemos, mas o trono já está estendido. E esse trono julga os mortos, em primeira linha. E depois será o nosso juízo, daqueles que estão em vida carnal. Mas isso é um outro assunto do qual eu irei vos mostrar posteriormente. Aqui o que eu estou mostrando para vós é só o elo do paganismo, o simbolismo, o verdadeiro simbolismo dessa cruz, das quais é muito venerada pelo povo cristão. E para que vós tenham consciência da base de onde surge tudo isso, de onde é trazido todas essas profanações da lei. Mas vamos mais à frente. Uma má interpretação desta alegoria astrológica. Vamos dizer que aproximadamente 100 milhões de brasileiros acreditam que o fim do mundo está próximo.
Além disso, o personagem de Jesus, literalmente e astrologicamente um híbrido, só demonstra o quão plágio do deus Sol Horus do Egito, Jesus é. Por exemplo, inscrito há 3.500 anos atrás, nas paredes do templo de Luxor, no Egito, estão imagens da Enunciação, da Imaculada Concepção, do nascimento e da adoração a Horus. As imagens começam com o anúncio à Virgem Ísis de que ela irá gerar Horus, que Nefe, o Espírito Santo, irá engravidar a Virgem, e depois o parto e a adoração, e que é não mais do que o milagre da concepção de Jesus. Na verdade, as semelhanças entre Horus e Jesus são flagrantes. Por que isso? Como eu já vos disse, há uma revelação antes de Horus para aquilo que ia acontecer futuramente. Todos os filhos de Israel conheciam dessa história, que iria de vir o Salvador, iria de vir o Mashiach. E essa história ela é fomentada durante toda a história até a vinda dele. E isso é dito muito antes da história de Horus, muito antes de surgir esse Deus chamado Horus. Mas vamos mais à frente. E o plágio continua. A história de Noé e da sua arca é tirada diretamente das tradições. O conceito de dilúvio é presente em todas as antigas civilizações, em mais de 200 diferentes citações em diferentes períodos e tempos. Contudo, não será preciso ir muito além da fonte pré-cristã para encontrar a epopeia de Gilgamesh, escrita em 2600 a.C. Esta história fala sobre grandes inundações ordenadas por Deus, uma arca com animais salvos e até mesmo o libertário retornar da pomba, entram em concordância com a história bíblica, entre muitas outras semelhanças. E depois há a história plagiada de Moisés, sobre o nascimento de Moisés. Disse que ele foi colocado numa cesta de cana e lançado ao rio para evitar um infanticídio. Ele foi mais tarde salvo pela filha de um rei e criado por ela como um príncipe. Esta história do bebê numa cesta foi retirada do mito de Sargão de Acade por volta de 2250 a.C. Depois de nascer, Sargão foi posto numa cesta de rede para evitar um infanticídio e lançado ao rio. Foi depois salvo e criado por Aqui, uma esposa da realeza Acádia. Além disso, Moisés é conhecido como legislador, portador dos 10 mandamentos e da lei mosaica. Contudo, a ideia de a lei ser passada de um Deus para um profeta numa montanha é também antiga. Moisés é somente um legislador numa longa linha de legisladores na história mitológica. Na Índia, Manou foi o grande legislador. Na ilha de Creta, Minos ascendeu ao monte Ida, onde Zeus lhe deu as leis sagradas. Enquanto que no Egito, Moisés tinha nas suas pedras tudo. Vamos lá. Veja como a cegueira, quando vós querem provar uma mentira, veja que isso cega até mesmo os mais sabidos, vamos dizer assim, os mais inteligentes. Quando a gente observa a história da qual ele nos mostra, que são plágios, vários plágios, são várias histórias da mesma forma, ele não consegue observar, pelo fato da cegueira dele querer provar a história, que a história não tem base na verdade, ele não observa que as histórias elas são as mesmas, contado de formas diferentes, com personagens diferentes por causa das línguas serem diferentes, mas que o evento é comprobatório em todas as nações. Observe, é só observar. Quando eles falam de um dilúvio, mas o dilúvio foi um plágio da história do fulano, do ciclano, o outro também tem, o outro também. O que mostra isso? Mostra que aconteceu um dilúvio, porque todas as nações contam desse dilúvio. Olha só. Mas a minha cegueira é tanta que eu não observo a história, a concretização daquilo. Como eu vos disse, o elo da verdade ele é mais profundo. A história ela é contada da forma perfeita, só que ela caminha de forma errada.
E por isso os outros colocam o que querem dentro das escrituras. Criam outras escrituras, criam outras histórias dentro daquilo, dentro daquele mesmo padrão. Então nós vemos um elo de verdade na história dos plágios, ou seja, não é um plágio, é uma história verdadeira contada de várias formas. Então, aqui eu tenho que observar que aquilo que é testificado dentro das escrituras sagradas é verdadeiramente uma história sagrada. Mesmo que esse personagem chamado Moshe não tenha este nome Moshe, mas que a história é verdadeira e ela é comprovada através de várias histórias idênticas a ela. Mas vamos mais à frente. O que Deus lhe disse. E no que diz respeito a estes 10 mandamentos, foram retiradas a papel químico do feitiço 125 do Livro dos Mortos do Antigo Egito. O que é que o Livro dos Mortos dizia? Eu nunca roubei, tornou-se tu nunca roubarás. Eu nunca matei, tornou-se nunca matarás. Eu nunca menti, tornou-se nunca levantarás falsos testemunhos. E por aí adiante. O que eu falei para vós agorinha? A base da verdade. Quem trouxe esses mandamentos para dentro do Egito? O povo de Israel, conhecido como o povo Issachar. Olha só. E aí o povo deixa lá as escrituras, ou seja, os ensinamentos, e depois os egípcios fazem escrita dele. Só que quando eu vou ver as histórias da saída do povo do Egito, com o nome chamado Israel, você não encontra. Você não vai encontrar esse povo lá. Não vai. A língua era diferente. Falavam de forma diferente. E aí quando você vai pegar a escrita que ela acontece após essa saída, vamos dizer assim, é que quando vem chegar o elo da escrita dentro do Egito, é que eles vão traduzir tudo aquilo que eles sabiam. E aí nós temos uma outra história, de forma diferente. Mas que a base da verdade é essa. Foi transmitido de um para o outro e por isso eles tinham consciência. Mas as pedras da lei, elas são entregues depois desta saída. Mas vamos lá. A religião egípcia é, no fundo, a base fundamental para a teologia judaico-cristã. Batismo, vida após a morte, julgamento final, imaculada concepção, ressurreição, crucificação, a arca da aliança, circuncisão, salvadores, comunhão sagrada, dilúvio, Páscoa, Natal, a passagem e muitas outras coisas e atributos são ideias egípcias, nascidas muito antes. Isso é perfeito. Perfeito mesmo. Quase a maioria desses ritos são herdados desta religião chamada egípcia. Vamos mais à frente. Antes do cristianismo ou judaísmo. Justin Martyr, um dos primeiros historiadores e defensores cristãos, escreveu: quando nós, cristãos, dizemos que Jesus Cristo, nosso Mestre, foi produzido sem união sexual, morreu e ressuscitou e ascendeu aos céus, nós não propomos nada de muito diferente do que aqueles que propõem e acreditam tal como nós, nos filhos de Júpiter. Numa escrita diferente, Justin Martyr diz: ele nasceu de uma virgem. Aceite isto em comum com o que você acredita dos Perseus. É óbvio que Justin e outros cristãos cedo souberam como o cristianismo era semelhante a outras religiões pagãs. Contudo, Justin tinha uma solução. Para além de tudo o que sabemos, o diabo era em quem mandava. O diabo teve a ambição de chegar primeiro que o Cristo e criou essas características para o mundo pagão. Uau. Aqui, meus irmãos e minhas irmãs, eu quero que vós observem isso. Uma simples palavra da qual muita gente não entendem o porquê. Não entendem. Uma falsa adoração dentro de uma religião que se chama Católica Apostólica Romana, de um falso Deus que não tem nenhuma ligação com o Todo-Poderoso Yahvé. Esse Deus que é adorado dentro
antro e depois é adotado pela religião evangélica, esse é o grande dragão. Como assim, meus irmãos? Meu irmão? Vamos lá. Vamos entender isso com mais profundidade. Observe agora a história de Constantino, para que vós entendam o que eu estou vos dizendo. Observe. Constantino foi proclamado imperador romano no ano 306 e não tinha nenhum sentimento para com os cristãos. Sempre adorou o deus sol romano Apolo, mas suas ideias sobre o cristianismo iriam mudar. Em uma de suas batalhas, ocorreu que Esse deus é o mesmo deus Mitra. Apolo é o mesmo Mitra. Só para vocês entenderem. Chegando próximo ao local de conflito, percebeu que tinha feito um erro de cálculo e estava em desvantagem na batalha. Então, o exército sentiu-se sem esperanças e perto da derrota, quando, de repente, Constantino se surpreendeu por uma luz magnífica no céu. Ele disse que a luz tinha a forma das letras X e P, que em grego são as primeiras letras da palavra Cristo. Abaixo do símbolo reluzente estava escrito: sob esse sinal vencerás. Uau! Isso aqui, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui nós vamos entender a real nomenclatura da palavra Christus, Cristo, cristão. É aqui, é nesse berço aqui que nós conhecemos a sua essência e o porquê não devemos chamar o Mashiach, ou seja, o nosso príncipe celestial, de Cristo. Observe agora, depois vós irão entender tudo o que eu estou vos dizendo. Constantino interpretou esse sinal como vindo de Jesus Cristo. No dia seguinte, Constantino mandou que pintassem um sinal semelhante à cruz nos escudos dos soldados e conseguiu uma vitória esmagadora sobre o inimigo. A partir de então, Constantino professou sua devoção à fé. Para ele, Jesus Cristo era o Deus das batalhas sangrentas e varão de guerra. Jesus Cristo? Não. Nada de Jesus Cristo. Constantino era um homem devoto a Zeus, aos deuses da Grécia. Não tinha nenhuma afeição ao povo Yahudi, nenhuma. Jamais confessaria a sua fé através disso. Jamais confessaria. A fé dele estava num deus grego. O que ele fez quando ele recebe essa visão? Essa visão é muito simples, mas para mim entender o que foi essa visão dele, eu tenho que entender qual eram os deuses dos quais ele servia. Aí eu tenho uma visão verdadeira de quem era esse Deus, do qual a religião, ou seja, a religião berço romana, traz como se fosse Yeshua. Mas não era Yeshua. E aqui é um símbolo do qual vós podem comprovar o que eu estou vos dizendo. Quando Justin fala sobre os Perseus,
Quem eram os Perseus? Justamente, os seguidores de Perseu. Quem é Perseu? Perseu é filho de Zeus, da mitologia grega. O que Constantino fez? Ele pegou, adaptou aquilo que era da religião dele, uniu-se às escrituras do Mashiach. Este símbolo não é Christus. Christus era o nome, vamos dizer assim, uma nomenclatura dada a Perseus e não a Yeshua. Yeshua, ele tinha um outro nome, que era Mashiach, que não tem nada a ver com ungido e nem a ver com, vamos dizer assim, Cristos, como eles falam. Não. O Messias. Não. O Mashiach significa aquele que é separado de Yah. Mashiach, separado ou retirado de Yah. Aquele homem que é um homem seleto. Isso é o significado de Mashiach. Não esse significado do qual eles trazem. Cristo era o significado do nome do Deus Perseus deles. E aí é muito claro. Veja que a cruz que é mostrada no nome de Perseus aí, ela é em um X, e não a cruz como é trazida posteriormente para dentro das escrituras, adotado pelo Egito, Antigo Egito, ou seja, crenças pagãs dentro das escrituras. E por isso eu não compreendo a história. Mas quando eu vejo, e aí eu entendo a história de Perseus, da qual eu vou mostrar para vós posteriormente, a história do deus Perseus, você entende todo este mecanismo e o porquê que Constantino chamava ele de varão de guerra. Porque realmente Perseus era um guerreiro. Diferente do Mashiach, muito diferente. Que o Mashiach trazia a paz e não a guerra. Mas ele não. Ele trouxe o Deus a qual ele servia. E ele apenas colocou, adaptou, viu uma oportunidade de quebrar aquele elo que era o elo, vamos dizer assim, maligno aos olhos das pessoas, pelo fato da perseguição romana em cima do cristianismo. E quando ele observou que a história do Mashiach era muito parecida com a do Deus dele, do qual ele servia, ele disse, não, tá tranquilo, vamos fazer para acabar com essa confusão, para que a gente volte a dominar o império como a gente sempre dominou. E assim foi feito. Trouxe-se um Deus pagão para dentro das escrituras divinas. Mas vamos mais à frente e entender muito mais. Ao invés de ser um Deus misericordioso, perdoador e príncipe da paz. Veja, totalmente contrário, totalmente contrário. Um varão de guerra, ao contrário de misericordiador, príncipe da paz. Muito ao contrário. Mas como eu vos disse, não é o Mashiach. Aqui é o Perseus. No entanto, mesmo depois de convertido, Constantino não abandonou sua adoração ao Deus Sol e o manteve como símbolo principal em suas moedas. Não, ele não se converteu. É isso que as pessoas não entendem. Se ele tivesse se convertido verdadeiramente aos ensinos do Mashiach, ele tinha cumprido a lei. Ele teria tirado a idolatria de dentro da vida dele, mas não. Ele continua adorando o Deus do qual ele servia. A única coisa que ele fez foi colocar o filho do Deus chamado Zeus, que era dele, como agora a fonte vamos dizer assim, da liberdade romana. Porque, como ele era muito estrategista, ele uniu o útil ao agradável. E aí tornou-se essa religião católica apostólica romana. Mas vamos mais à frente. Além de matar seu filho Crispo pela simples acusação da madrasta, e mandou também sufocar no banho sua mulher Fausta.
em 313, foi proferido o Edito de Milão, concedendo a liberdade religiosa a todos os povos. Antigamente, Satanás lutava contra a igreja, mas não teve grande êxito. Então, resolveu mudar de estratégia e, ao invés de lutar contra, aliou-se a ela, dando-lhe a religião oficializada do império através do seu vaso, o imperador Constantino. Logo, toda a corte se converteu à nova religião, e aqueles que eram contra os cristãos passaram a serem a favor. O Papa e não Jesus passou a ser o Supremo e considerado o infalível. Toda obediência era devida à Igreja Católica Romana. Com a entrada de Constantino, a igreja primitiva perdeu a sua identidade. Antes de Constantino, a igreja crescia e Satanás era derrotado. Depois de Constantino, deu-se ao contrário. A igreja passou a ter glória, riqueza e poder. Satanás passou então a ser o vencedor. Satanás havia mudado a sua estratégia. Não mais investiu contra a vida dos cristãos, mas investiu na fama, na prosperidade, no luxo e nas honras sociais. A igreja passou a ter poder político e controle social. Havia chegado ao fim os 300 anos de perseguição sob o Império Romano, dos grandes mártires da fé, das grandes e sangrentas perseguições, dos espetáculos das feras nas arenas. Uau! Que impactante essa história. Veja só. Antes de tudo isso acontecer, os verdadeiros mensageiros da paz, eles eram perseguidos, porque traziam a verdade muito perfeita aos olhos de todos. Mas como o narrador diz, Satanás mudou a sua estratégia. Viu que assim ele não combateria, e os mensageiros da paz, que são denominados hoje como cristãos, que não tem nada a ver com os mensageiros da paz de antigamente, eles venciam essas batalhas contra Satã, mesmo sofrendo todos os mártires que sofriam, porque como eles tinham a verdade em seus corações, sabiam que a morte era apenas um pequeno detalhe, mas a fé estava mesmo forte em seus corações. Então Satã mudou a sua estratégia. E aí ele começa a adentrar dentro das Escrituras. E isso é impressionantemente mostrado por Gabriel para Mohammed. Quando Gabriel fala para Mohammed e revela para ele esta verdade, observe o que ele diz. Sagrado ao Corão. Satanás disse: concede-me dilação até um dia em que eles serão ressuscitados. Alá disse: por certo és daqueles aos quais será concedida dilação. Satanás disse: então, pelo mal a que me condenastes, ficarei em verdade à espreita deles, em tua senda reta. Em seguida, achegar-me-ei a eles por diante e por detrás deles, e pela direita deles, e pela esquerda deles, e não encontrará a maioria deles agradecida. E ele também disse: Senhor meu, pelo mal a que me condenastes, em verdade, aformosearei o erro para eles na terra, e falo-eis a todos incorrer no mal, exceto teus servos prediletos. Entre eles, Alá disse: esta é uma senda reta que me impede observar. Uau! Olha a grandeza deste ensinamento, meus irmãos. Veja se não é a mais pura verdade. O que ele fez? Mudou sua estratégia.
entrou na senda reta do Todo-Poderoso e deitou-se, ou seja, lambuzou ela toda de sangue. Hoje vivemos uma carnificina, acreditando que aquilo é verdade. O sangue derramado nunca foi permitido pelo Todo-Poderoso, e é só observar quando Caim mata Abel. O que o Todo-Poderoso Yah fala para Caim? Quando eu entendo isso, vou para o Gênesis capítulo 6, o Todo-Poderoso Yah dizendo: não quero mais homem, porque o homem é ruim de coração e não irá mudar. Uau! Aí agora eu venho e vejo Davi matando mulheres, crianças, Josué, Moisés. Não, tá errado. Olha o que ele falou: fomentará o erro em nossos corações. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, como é triste isso. Hoje é o que nós vivemos, é este erro. É este erro que nós vivemos. Por quê? Porque eu não observo os profetas, não observo o Mashiach, não observo o Todo-Poderoso, não observo. Eu só quero observar aquilo que mais amassageia o meu ego. Mas está aí, ele fez o que ele queria. Hoje, através da religião impostas a nós, receberam um poder das trevas. Receberam um poder dado por Satanás. Qual é o poder dado por Satanás? As riquezas, as luxúrias, toda a ganância, tudo aquilo que o homem mais deseja em seu coração, o homem carnal. E aí nasce a primeira besta do Apocalipse. Uau! Sei que isso é contra muitas, mas muita gente. Jamais aceitarão. Mas essa é a verdade. Eu estou mostrando para vós toda a verdade. Tudo com maior clareza e perfeição. De onde surge todos esses dogmas. Quem é a primeira besta do Apocalipse? Que tem poder sobre os governantes da terra. Aí nós temos uma segunda besta, que nasce dessa primeira. Tem as mesmas características. Com cara de cordeiro, mas infelizmente não é. Não é o cordeiro. E aí nós vamos mais à frente e vamos ver ainda mais o que significa todas essas coisas. Vamos lá, meus. Esta é a palavra fiel. Se sofremos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Uau! Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Uau! Que grandioso, que grandioso. É espetacular mesmo. Agora eu vou mostrar para vós a prova, da qual acho que ele é o YouTube também. Ele fala sobre o símbolo pagão. Vamos lá. Segundo a lenda, o imperador Constantino teria tido uma revelação em meio a uma batalha com a cruz de Cristo e então se convertido ao cristianismo. Essa lenda ganhou força após os ditos de Eusébio de Cesareia, famoso por forjar provas falsas em favor do cristianismo. Segundo Eusébio, Constantino teria mandado seus soldados pintarem suas armaduras, em seus escudos,
o símbolo de Cristo. Sim, esse cristograma que você vê em templos católicos, roupas de padres, anéis e por aí em diante. É um símbolo muito usado por cristãos. Só que tem um problema muito grave. Esse cristograma já era usado em 200 antes da Era Comum em moedas de Zeus. Galera, é um símbolo pagão. Então não, Constantino era pagão e quem foi de fato institucionalizar o cristianismo foi Teodósio. No mundo Perfeito, perfeito. É isso aí. Como eu vos disse. Ele só uniu, ele só trouxe para dentro das escrituras do Mashiach o seu Deus. Ele se fez Deus. Por isso que no livro do Apocalipse, quando a gente vai ouvir as palavras do anjo para João, para Iaiã, ele diz assim: aquele que era, mas não é, tem se parecido, mas nunca será. Uou! Olha só a grandeza disso, meus irmãos. Mas eu não consigo vê-lo, eu não consigo observar essas escrituras dessa forma, eu não consigo. Eu vivo uma vida da qual eu vou me levando, deixando-se levado por pessoas, por mecanismos dos quais eu nem tenho noção do que eu estou fazendo. A nossa fé, ela tem que ser racional. Ela não pode ser uma fé irracional do qual é levado por todos os ventos. Ela não pode. Nós temos que saber a base da verdade, nós temos que compreender tudo para que possamos entender todo esse mecanismo. Senão eu vou estar louvando a um Deus que eu nem conheço, nem sei se é o verdadeiro. Por quê? Porque são dogmas totalmente diferentes. E veja que tudo é descrito de forma perfeita. Daniel fala sobre isso, que haveria modificação nas leis divinas por essa besta, por esse ser maligno. E foi o que foi feito. Tá aí. Quem deu poder à grande besta? O dragão. Quem era dragão? Quem é o dragão? Satanás. Satanás deu poder à grande besta. Quem é a grande besta? A primeira igreja. Infelizmente, para muitos isso é uma afronta. Mas é só observarem tudo que eu estou vos falando. O berço do engano está aqui. Este é o berço do engano. Daqui vem os dogmas. Daqui vem toda essa história montada de forma enganosa. É parecida com a do Mashiach? Parecida. Quase igual, mas não é. E nunca será verdadeiramente a do Mashiach. Porque ela transgride a lei. Ela falsifica os mandamentos. E não tem base na verdade. Mas vamos agora entender a história do Deus do qual eles adoram. Vamos lá. No mundo antigo da mitologia grega, havia um rei chamado Acrício, governante de Argos, e pai de Danae, uma princesa que despertou o amor de Zeus. Acrício lutava há anos para realizar seu sonho de ter um filho homem. Incapaz de realizar esse desejo, ele se dirigiu ao oráculo em busca de ajuda. A visão recebida foi assustadora. Seu neto, que viria de sua filha Danae, seria o causador de sua morte. Temendo pela segurança de seu reinado, Acrício tomou uma medida drástica. Ele trancou Danae em uma câmara de bronze, para evitar que ela tivesse a criança profetizada. Mas Zeus estava disposto a ter um filho com Danae, e movido pelo sofrimento da jovem, enviou uma chuva de ouro, fazendo com que ela ficasse grávida. Ao descobrir que sua filha estava grávida, Acrício a trancou em um baú e a jogou no mar. Mas Zeus manipulou os ventos, levando-os suavemente para a segurança da costa. O baú foi encontrado pela pastora Dictis na ilha de Sérifo. Antes de continuar, se estiver gostando da história, aproveite e se inscreva para não perder os próximos vídeos. O tempo passou, e Perseu cresceu e se tornou um guerreiro forte e poderoso. Este poder chamou a atenção de Polidectes. Para testar o poder de Perseu, Polidectes organizou um desafio, no qual o guerreiro mais forte deveria trazer a cabeça da Medusa. O vencedor seria premiado com imensa glória. No entanto,
as intenções do rei eram duvidosas, pois ele sabia que não existia um homem no mundo capaz de vencer a criatura. Perseu, sabendo que sua mãe ficaria preocupada, afirmou que participaria do torneio, porém não mencionou o desafio contra a Medusa. Enfrentando um futuro sombrio, Perseu recebeu a intervenção divina dos deuses do Olimpo. A Atena lhe ofereceu um escudo bem polido. Hades concedeu a ele um capacete que o tornaria invisível, enquanto Hermes lhe deu sandálias aladas, permitindo-lhe voar com facilidade. Armado com essas ferramentas divinas, Perseu iniciou sua jornada. Chegando na caverna de Medusa, e sabendo que um confronto direto seria fatal, Perseu avança cautelosamente. Mas Medusa sente a presença de alguém se aproximando, e nesse momento, ela se dirigia ao jovem guerreiro usando seu poder. Mas imediatamente ele levanta seu escudo em direção a Medusa e a magia contra-ataca. Perseu então arranca a cabeça da Medusa, e acreditando que foi uma missão fácil demais, ele parte para uma nova jornada. No caminho, Perseu encontrou o temido Atlas, o titã que carregava o peso dos céus em suas costas, mas Atlas duvidou da capacidade de Perseu de ter matado a temível Medusa. Irritado com a descrença, Perseu apresentou a cabeça petrificada do monstro a Atlas, que imediatamente se transformou em pedra. Disse que Atlas se tornou uma montanha imponente, com sua barba formando uma floresta densa e assustadora. Perseu encontrava desafios em cada esquina de sua jornada. E chegando em uma pequena ilha, ele avistou uma bela moça presa a uma rocha, chamada Andrômeda. Infelizmente ela estava condenada à maldição de Poseidon. Encantado com a beleza da moça, Perseu prometeu libertá-la. Mas, ao saber disso, Poseidon ficou furioso e enviou o Ceto, um monstro marinho. Então o mar se abriu. Perseu colocou suas botas aladas e partiu direto para a criatura, determinado a vencê-la. E assim foi. Com um golpe preciso, ele derrotou o monstro e mostrou ao mundo inteiro que nem mesmo os deuses poderiam se opor à sua determinação. Com esse feito heróico, ele ganhou o coração de Andrômeda. Perseu retornou para sua casa, pronto para entregar a cabeça do monstro ao rei. Mas ele foi surpreendido quando descobriu que agora era sua cabeça que estava a prêmio. Sem perder tempo, ele correu para reunir seus amigos mais leais e juntos eles se preparavam para lutar contra o poderoso exército do rei, mesmo que as chances parecessem impossíveis. Quando a batalha estava prestes a começar, ele teve uma ideia brilhante. Ele pegou a cabeça da Medusa e ordenou que seus amigos fechassem os olhos. A magia transformou todo o exército em pedra, mas não o rei Polidectes, pois havia escondido seu rosto. Com o medo da morte, o rei implorou por clemência. Quando Polidectes se ajoelhou, Perseu pegou a cabeça do monstro e petrificou o rei para sempre. Sua estátua de pedra é um testemunho eterno da vitória de Perseu. Perseu se apresentava no campeonato de arremesso de disco. Mas em um momento decisivo, o disco é lançado com força demais e atinge um velho espectador. Quando Perseu se aproxima para prestar ajuda, ele reconhece o rosto do homem. Era o rei Acrício. O mesmo homem que uma vez havia ameaçado a vida de sua mãe. A profecia finalmente se cumpre, e o neto de Acrício se torna o responsável por sua morte. Perseu nunca chegou a governar Argos. Em vez disso, ele construiu uma poderosa cidade chamada Micenas, onde se casou com Andrômeda e viveu uma longa vida com sua família. Muito obrigado por assistir a este vídeo. E esse, meus irmãos e minhas irmãs, é o Deus do qual a igreja hoje serve, infelizmente. É um Deus que traz divisão, é um ser maligno, que foi imputado a nós de uma forma suave. Veja como é impressionante isso. Quando você tem a verdade em seu coração e você conhece todos os ensinamentos verdadeiros, fica muito mais fácil da gente entender todo esse mecanismo, de tudo que aconteceu. Muito mais fácil. Observe essa história agora, com maior clareza do que foi feito. Observe. Aí vós vão entender todo esse mecanismo. Veja que é muito parecida a história de Perseu com a história que é relatada de Constantino.
que ele vai ali e vê aquele exército, era uma coisa descomunal, era longe e tal, e ele tem uma visão, e essa visão ele vai trazer para dentro de quem? Para dentro da sua religião, e não para a religião daqueles que acham que é. Não. Infelizmente sempre foi assim. Veja hoje, eu chego para vós e falo uma verdade. Se vós tiverem a religiosidade dentro de vossos corações, o que vós irão dizer? Será que irão viver o que eu estou vos dizendo? Não. Vós, mesmo sabendo da verdade, mesmo tendo todas as provas, irão viver a mentira. Por quê? Porque a mentira é mais suave. Ela relaxa o meu ego. Ela massageia todo o meu querer. Então, é muito mais fácil. Trazer uma verdade da qual eu tenho que mudar, eu tenho que me arrepender, eu tenho que abandonar meus pecados. Opa, peraí. Não, aí não. Aí é melhor ficar com a minha religião. Assim foi desde o começo. Religiões em cima de religiões adentraram dentro das Escrituras. Desejos de homens dentro das Escrituras Sagradas. E por isso, hoje, temos essa carnificina dentro das Escrituras. O Todo-Poderoso Yah sendo um vilão do qual ele nunca foi. Nunca foi. É um Deus de benevolência, é um Deus de paz, é um Deus de amor, como declara as Escrituras, as verdadeiras Escrituras Sagradas. Observe, como eu já mostrei para vós. Gênesis capítulo 6. Não quero mais o homem, porque é ruim de coração. Uau! Caim mata Abel, por que tu fizestes isso? Uau! Peraí. E agora eu tenho que aceitar uma mentira da qual Josué mata criança, mulheres. Depois vem Moisés, ou seja, primeiro Moisés mata todo mundo, os irmãos, os próprios irmãos matam. Depois vem Josué, mata todo mundo de novo. Aí vem Davi, mata todo mundo. Peraí, não. Tem algo errado. Muito errado. E por isso, meus irmãos e minhas irmãs, não compreendemos a verdade. Não compreendemos. Porque as Escrituras estão cheias de dogmas religiosos que são pagãos. Dogmas dos quais nunca existiram. Veja aquele, como eles chamam, aquele cálice que faz o negócio lá da horta lá da Igreja Católica. Veja que é um sol. Já observaram? É o Deus Sol. Quem é o Deus Sol? Mitra. Uau! E é isso que vivem. Uma falsa verdade. Essa é a palavra certa. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, espero ter colaborado mais uma vez com o vosso entendimento. E veja que aqui eu não estou para criar divisão dentro das igrejas, não. O meu propósito aqui é trazer a verdade para vós. Depois daí, vós é que irão escolher seguir a verdade ou a mentira, do qual foi impostas para nós até os dias de hoje. Para isso eu vim, para mostrar toda a verdade. Que a paz do Todo-Poderoso Yah e de seu Filho Yeshua esteja sempre em vossos corações. Servi ao Todo-Poderoso Yah de todo o vosso coração, com todas as vossas forças, de todo o vosso ser, com todo o vosso entendimento. Reina e glória àquele que fez os céus e a terra, o mar e as fontes das águas, pois é chegada a hora de vosso juízo, e que assim seja. Ela quer,